Como é que vocês fazem essa gestão de ecossistema, conexão com universidades, startups? Como é que é esse olhar para além... Porque nós falamos muito até agora sobre o que acontece dentro de casa. Perfeito. Mas como é que é essa conexão, essa criação de um ecossistema maior? Muito bom. O time nosso de inovação, que está dentro de tecnologia, muitas vezes ele é visto, como eu até mencionei anteriormente, como um radar, né? Então, um radar de oportunidades e possibilidades. E esse time é um dos principais vetores de nos conectar hoje com ecossistemas de startups e universidades para que nós possamos trazer ali de maneira rápida, controlada, porque é uma grande empresa, então tem que ter a questão de segurança, mas eles pensam fora da caixa e eles conseguem, vamos dizer assim, capitanear essas oportunidades e trazer para dentro de casa. Então eu vou te citar, além do Locker que a gente conversou aqui um pouquinho antes, eu vou te dar novos exemplos. Né? No ano passado, nós tivemos 10 iniciativas ali, mais ou menos, com o time de inovação, sendo alavancados por eles. E dessas 10, 4 a gente já tem ali implementados, algumas em fase de handover com o negócio, que normalmente começa assim, para te explicar um pouco do frame. Esse time busca a solução, depois ele entende o problema, busca a solução, depois vai atrás de uma parceria que deu match, né? Aí sempre analisando também valor, propósito, cultura, né, do parceiro, enfim. Feito isso, a gente começa a fase de MVP. E aí depois a gente mensura o valor. Perfeito. E aí finalmente tem que ter um handover. O que eu quero dizer com handover? É o momento de escalar. Então, quando eu vou levar para toda a Leroy Merlin aquele benefício. Excelente. Então, do ano passado para cá, falando dessas 10 iniciativas, as 4 que eu gostaria de mencionar aqui. O Fila Online. Então, a gente tem ali hoje dentro da loja alguns totens que muitas vezes no momento, né, de jornada reduzida ali de um colaborador, o cliente hoje pode escanear um QR Code nesse totem e ser informado pelo WhatsApp dele ali, olha, agora a sua vez pode vir aqui. Isso evita frustração, né? Você evita abandono, então tem uma série de benefícios. Depois você tem ali também, que está sendo testado inclusive na Raposo, o Quase Perfeitos. O Quase Perfeitos é basicamente eu conseguir colocar para vender ali um item que por algum motivo teve alguma avaria, um riscozinho, etc. E que poderia até gerar um resíduo. Então tem uma dupla importância, né? Não é só a questão financeira muitas vezes, mas também para o meio ambiente, que a gente está super conectado. Né? Como que eu reaproveito e gero menos resíduo, menos lixo? Deixa eu fazer uma pergunta rápida, porque me chamou a atenção. Esse é um conceito, me corrija se eu estiver errado, que no Brasil ainda não é muito disseminado, mas em vários países é super comum isso. Né? A gente está embarcando, e aí já é um pouco de Positive Tech também. Né? A gente está embarcando junto com a ADO nessa jornada. Né? Então, cada vez mais falar de economia circular, falar de reaproveitamento, como que a gente leva isso de uma forma benéfica para a Leroy e para os clientes. Né? Sempre. Né? Então, isso é mega importante. Então, falamos de 2. Aí depois eu vou falar também de corte cloud, o que para mim é fantástico, porque é a digitalização do corte da madeira. Isso foi super rápido, também foi uma parceria, né? E a gente trouxe ali como se fosse um aparelhinho que o assessor de vendas ele consegue utilizar. Antes era feito, cara, tudo no papel, o cara desenhava, margem de erro enorme, né? E hoje não, ele tem esse corte digitalizado, ele consegue focar aqui, enquanto aqui determina para ele exatamente aquilo que o cliente precisa. E a partir disso, depois ele consegue também fazer a emissão de etiquetas, o cliente consegue passar com uma maior facilidade no caixa, ali, ter toda a identificação, etc. Isso traz também para o cliente uma sensação de profissionalismo da empresa também, né? Assim, é um outro patamar, quando você olha alguém com uma prancheta, né, falando em digitalização da jornada, alguém com uma prancheta escrevendo, se perdendo no meio da papelada, e você tem só um dispositivo ali conectado a todo esse ecossistema. E aí, finalmente, o último, mais ou menos importante, a gente começou com o nome de LM Projeto, agora a gente já está pivotando, está virando Decora, que tem muito mais a ver com decoração e design de interiores, que é justamente, a gente usou uma plataforma white label, de novo parceria, tá? E aí a gente traz para dentro de casa agora toda uma oportunidade de design de interiores sob demanda. Pode ser realizado da sua casa, olhar para um ambiente de repente e conseguir ali ter uma visualização de como isso ficaria no futuro, tendo a possibilidade de conectar também a produtos, obviamente, ali da nossa gama, né, da Leroy, para estar atendendo o seu desejo. Nessa iniciativa tem algum link com IA? Sempre tem, né? Ali para poder, obviamente, trazer ali um pouco dos elementos, né, para poder dar aquele toque especial ao ambiente. Sim, tem
IA que faz muitas vezes consulta na base nossa de dados, de produtos, etc. E vai reconfigurando ali de acordo com a necessidade do cliente. Então, porque uma das aplicações que assim, explodiu no começo foi justamente essa configuração de ambiente, né? Porque você consegue, tanto com realidade aumentada, você consegue simular ambientes, então é um assunto que está avançando muito. E eu queria te perguntar, talvez seja uma pergunta até mais sobre a tua opinião a respeito do assunto, sobre corporate venture. Então, porque vamos lá, nós saímos do ambiente da Leroy, agora nós começamos a falar sobre white label, parcerias, um ecossistema com universidades e startups. Você trouxe 4 exemplos espetaculares que impactam. O que eu acho muito legal é o seguinte, todos feitos com parceiros startups, tá? Que eu mencionei aqui, tá? E é visível que isso impacta a jornada do consumidor de forma direta. Então, quer dizer, não são aqueles projetos conceituais, assim, gostei muito. Mas aí eu queria escutar, por toda a tua experiência, a tua trajetória, me fala um pouco sobre a tua opinião de corporate venture, quando empresas tomam essa decisão de ter esse caminho de não só ter parceria, mas ter um estreitamento, um relacionamento de fato de investimento. Perfeito. Bom, primeiro, acho que para ser sempre claro, né? Na Leroy a gente ainda não tem um corporate venture, tá? Minha opinião, é muito benéfico, tá? Então, muitas vezes a empresa ali ela vai estar procurando inovação rápida, né? Um parceiro que tenha aderência com cultura, valor, posicionamento. E na contrapartida, você tem uma startup que está procurando investimento, obviamente, acesso ao mercado, mas mais do que isso, experiência para poder colocar o produto dela em escala também, um ecossistema com o qual ela possa evoluir. Tá? Então, para mim, toda a relação de ganha-ganha é muito benéfico e é algo que, apesar de não termos hoje, com certeza a gente pensa em explorar mais. Hoje, a gente ainda fala muito mais em M&A, né, que é o Merge and Acquire, né, ali, sim. do que, de fato, o Corporate Venture. Mas estamos abertos, tá? Então a gente é uma empresa, a gente está sempre se renovando e eu vejo com bons olhos e vejo que é algo que a gente precisa, inclusive, pensar aí como um investimento para o futuro. Tá? Maravilha. Eu falei que nós voltaríamos no tema que eu vou tocar agora, e é um tema que eu sou fã, então eu adoro falar sobre isso. Eu queria conversar um pouco contigo sobre a jornada do consumidor. Então, nós falamos antes sobre esses atritos e daí como estamos aqui nesse podcast tratando desses temas de tecnologia, eu queria também te fazer uma pergunta específica a respeito de aplicação de QR Code, né? Do QR Code que nos últimos tempos simplesmente explodiu, né? Uma coisa muito alavancada pela pandemia. Sim. Antes, eu acho que as pessoas, elas nem escaneavam. Eu lembro quando você tinha que ter um aplicativo específico para fazer isso. Isso foi incorporado nos sistemas operacionais, então facilitou muito. Mas eu queria te ouvir a respeito de fricção, jornada do consumidor, o quanto isso é importante dentro da Leroy. Legal. Eu vou começar então com relação à jornada, trazendo um fato interessante. No ano anterior, nós fomos ali mencionados como uma das 4 empresas que eram entendidas como as melhores dentro da América Latina em termos de omnicanalidade, junto com o H&M, junto com o Home Depot e junto com C&A, se eu não estou equivocado. Tá? Então foram 4 empresas, foi uma pesquisa, se eu não me engano, da Google, tá? E aí depois isso foi veiculado ali pela revista Exame, inclusive tem até a matéria depois para poder compartilhar. Tá? E por que a gente teve essa denominação, essa citação? Porque hoje, dentro da Leroy, um cliente ele pode iniciar sua jornada no online e finalizar essa jornada sem fricção dentro da loja. Então, começa na compra, como você mencionou até o locker, né? Poxa, posso iniciar uma compra no online, de repente retirar ali num locker e não ter nem contato humano hoje. Então, se você assim preferir. Existe também o inverso, você pode ir para a loja, e aí eu já vou tocar no QR Code, você pode ir para a loja, às vezes você pode se deparar, por exemplo, numa seção onde não teve uma reposição por algum motivo de um produto, pode ser que está no momento de troca ali, de movimentação de estoque, ou pode ser que não teve ainda a reposição, a recompra. E hoje, por um QR Code, o cliente com o app ele consegue escanear esse produto que ele gostaria ali de ter em mãos e terminar essa jornada em casa. Você vai ser direcionado ali para o produto no online, vai ter um estoque, provavelmente no CD ou numa loja ali que pode fazer essa entrega a você. Então eu estou fazendo um pouco da junção entre jornada, né, ali do cliente e também do QR Code. E outro exemplo que eu posso te dar de QR Code, que é
bem evidente é a própria fila online, como eu te disse anteriormente. Então a fila online também é um QR Code que você escaneia ali e depois você espera com o seu celular via WhatsApp. Um outro exemplo legal, cupons. Então hoje você também pode fazer ali a queima de um cupom, né, para utilização para uma recompra, né, tanto no e-commerce quanto na loja. Tudo isso são gerações de QR Codes. Então, assim, de fato, a gente vem utilizando mais e mais essa tecnologia. Tem razão, acho que depois da pandemia a gente começou a ter uma consciência maior sobre as oportunidades ali. Com certeza. Dessa tecnologia, e a Leroy vem se aproveitando da mesma. Eu uso muito isso, então, porque voltando naquele conceito de fricção e atividades, e eu falei que eu sou um consumidor muito chato, porque muitas vezes, e especialmente no tipo de produto que a Leroy comercializa, muitas vezes você precisa ver o produto. É uma coisa que, por mais bem demonstrado que ele esteja online, você precisa ter um feeling de como é aquilo. Só que, por exemplo, eu como consumidor, eu fico pensando, fui até lá, vi, todos os processos daqui para frente não me agregam valor, que é passar pelo caixa, carregar o produto, colocar no porta-mala, levar até em casa. Quer dizer, a parte logística eu não quero fazer. Entendi. Então eu faço muito isso. Então esse recurso eu acho extraordinário. Fantástico, né? De simplesmente poder escanear o item e magicamente ele aparece na minha casa. Vai para sua casa, exatamente. Então, pensar nesse processo eu acho uma coisa super interessante.